Antes de tudo, nós gostaríamos de começar dizendo que este não é um ataque à pessoa de Dennis G. Allen. Antes, ele é uma resposta ao argumento dele. Mas quando se trata de questões de doutrina, as testemunhas de Jeová distorcem, e muito, a palavra de Deus. É assim que nós devemos entender esta linguagem do Apocalipse. O problema com essa interpretação é que eles querem usar literalmente a linguagem simbólica do Apocalipse. O livro do Apocalipse, do começo ao fim, usa muitas palavras, muitas expressões de uma maneira simbólica, onde uma ideia, uma palavra representa uma outra coisa. Nós podemos ver isso, quero citar vários exemplos, começando no capítulo 1, versículo 20, onde ele fala sobre 7 estrelas e 7 candeeiros, mas não está falando de 7 estrelas, literalmente, nem de 7 candeeiros, literalmente. Ele mesmo explica. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, estrelas representam anjos, candeeiros representam igrejas. Linguagem simbólica. No capítulo 5 temos outro exemplo. Aqui ele fala, no versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Agora, se alguém falasse para você, aí tem um leão, o que você vira para ver? Um leão. Você imagina que vai aparecer um leão. Mas olha o que aconteceu quando João, o apóstolo aqui, virou para ver o leão. Diz no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Falou de um leão, mas na verdade era um cordeiro. Nem o leão, nem o cordeiro era literalmente o ponto aqui. Tanto o leão, um animal feroz que castiga os seus inimigos, como o cordeiro, um animal manso que fica do lado do seu povo. Tanto o leão como o cordeiro representam simbolicamente Jesus Cristo. E se o livro do Apocalipse fala de Jesus Cristo em linguagem simbólica, não deve nos surpreender perceber que também fala sobre o diabo, usando linguagem simbólica. Só um exemplo rápido disso. No capítulo 12, versículo 9, ele diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então ele fala de dragão ou de serpente. Diz ainda que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele não está falando literalmente de um dragão, nem literalmente de uma serpente, mas usa linguagem simbólica para falar sobre o diabo. No capítulo 17, mais um exemplo desta linguagem simbólica, neste caso ele fala de uma mulher, uma prostituta, de um animal, mas ele usa esta de 7 cabeças e 10 chifres, mas não para falar literalmente de um animal com 7 cabeças, com 10 chifres. Ele diz no versículo 9, que as cabeças representam 7 reis. Ele diz no versículo 9 que as cabeças representam 7 reis. Ele diz no versículo 9 que as cabeças representam 7 reis. Então, 7 reis.
E também diz no versículo 12 que os 10 chifres também representam. Diz no versículo 12 que os 10 chifres também representam. Diz no versículo 12 que os 10 chifres também representam 10 reis. Não são literalmente cabeças, ou literalmente chifres, ou literalmente uma besta. É linguagem simbólica. E assim ele representa ideias por meio desta linguagem. Não somente em figuras assim, de imagens, de animais e coisas que Deus usa no livro do Apocalipse, mas também números são usados simbolicamente. Nisso observamos vários exemplos. Ao longo do livro, ele usa muito o número 7. Ele fala de 7 anjos, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e várias outras coisas. Qual que é o ponto do número 7? O número 7 representa algo que é completo, perfeito e especialmente algo que envolve ou pertence a Deus. As 7 igrejas representam o povo de Deus. 7 anjos, 7 espíritos são números completos em relação às coisas de Deus. Mas não está falando literalmente e limitando o número exatamente a 7. Outros números que são usados no livro do Apocalipse. E também encontramos números como 12. 12, ao longo da Bíblia, é um número que muitas vezes representa o povo de Deus. 12 tribos de Israel. 12 apóstolos no Novo Testamento. 10 também é um número que representa a ideia de algo completo. Inclusive, nós usamos esses números até hoje. E agora chegamos a entender melhor. 144 mil. E agora chegamos a entender melhor. 144 mil. E agora chegamos a entender melhor. 144 mil. É interessante apontar que em nenhum momento até aqui o Sr. Dennis G. Allen apresentou qualquer motivo para pensarmos que os 144 mil são um número figurativo. Nós temos que deixar claro que essa inferência que o Dennis está fazendo é bastante ingênua e pífia. O fato de o livro de Apocalipse apresentar alguns números e expressões simbólicas em momento algum justifica que tudo que se fala em Apocalipse em questão de números seja simbólica. Bem, mas o Sr. Dennis não está dizendo que tudo é simbólico em Apocalipse, não é mesmo? Realmente, ele não disse isso explicitamente, mas ele tentou conduzir você a pensar que tudo em Apocalipse é simbólico. Isso é, apesar de ele não estar dizendo isso explicitamente, ele está inferindo isso. Então aqui o Dennis G. Allen está usando uma falácia do tudo ou nada. Ora, nós realmente reconhecemos que muitos números e expressões em Apocalipse são de fato figurativos, mas isso não é base para dizermos que todos os números sejam figurativos e nem para fazermos tal inferência, pois o livro de Apocalipse possui uma união de literal e figurativo, isto é, ambos os sentidos aparecem no mesmo contexto de Apocalipse muitas vezes. Pois o livro de Apocalipse possui uma união de literal e figurativo, isto é, ambos os sentidos aparecem no mesmo contexto de Apocalipse muitas vezes. Como então saber o que é figurativo e o que é literal? A primeira coisa que se deve fazer é exatamente o contrário daquilo que o Sr. Dennis está fazendo, isto é, pressupor que tudo seja figurativo. Cada número deve ser analisado por suas próprias características e aplicações. É bastante medíocre, para dizer o mínimo, que se julgue o número 144 mil como sendo simbólico, baseando-se nos simbolismos dos números 7, 10 e 12, conforme fez o Sr. Dennis. Até o momento, a lógica da explicação do Sr. Dennis é a seguinte. Premissa 1. Os números 7, 10 e 12 na Bíblia são simbólicos. Premissa 2. 144 mil é um número. Logo, os 144 mil são um número simbólico.
Bem, eu concordo plenamente com as duas primeiras premissas. Eu também. Mas eu não vejo nenhum segmento lógico aqui. Eu também. E eu não vejo, e suponho que você também não tenha visto, por que é que tais premissas conduziriam a tal conclusão. Então aqui o Sr. Denis não deu absolutamente nenhuma razão para pensarmos que os 144 mil são simbólicos. Ele nos deu sim razões, e eu concordo, para pensarmos que 7, 10 e 12 são números simbólicos, mas não para os 144 mil. Mas vamos deixá-lo falar então. Diga-nos, Sr. Denis, por que é que os 144 mil são um número simbólico? Uma aula rápida de matemática agora. Para chegar nesse número 144 mil, nós precisamos multiplicar 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 144 mil. Doze vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 144 mil. De onde foi que o senhor tirou essa conta, Sr. Denis? Da sua cabeça. Porque da Bíblia não foi. E quando entendemos que são números que representam a ideia de algo completo, e especialmente 12 em referência ao povo de Deus, o que ele queria dizer quando ele falou de 144 mil? A totalidade do povo de Deus. But instead of merely reporting news, he analyzes it, often expressing his personal opinion. Sr. Denis, isso não é um argumento, isso é sua opinião. Nada além. O senhor realmente acha que possui um argumento firme? O senhor terá que fazer muito mais sentido do que isso para ter um argumento firme e sólido. Mais firme que prego em polê. Continuando com meu raciocínio anterior, então, meu caro Denis de Allen, o senhor ainda não deu absolutamente nenhum motivo para se pensar que os 144 mil são um número simbólico. Aqui o senhor Denis está usando uma falácia chamada de observação irrelevante. Mas o que é uma observação irrelevante? É quando o falante começa simplesmente a adicionar informação, mas tal informação é inútil. Mais inútil que banco ejetor em helicóptero. Ou seja, ela não agrega em nada. Então, basicamente, o Sr. Denis está falando, mas não está dizendo nada. Então agora vamos dar uma chance para o Sr. Denis falar algo que tenha um pouco mais de substância. Mas para observar como seria totalmente errado interpretar esse número de uma maneira literal, vamos ver um pouquinho mais nesses dois trechos que eu citei no começo da mensagem, no capítulo 7 e no capítulo 14. Se fosse para pegar esse número e dizer que literalmente são 144 mil pessoas que vão entrar no céu, não teríamos que pegar os outros aspectos da descrição dessas pessoas? Por exemplo, no capítulo 7, quando ele falou de 144 mil, ele disse que são de todas as tribos dos filhos de Israel. No versículo 4. Judeus. 144 mil judeus, se fosse literal. Agora, alguém acredita que no céu vai ter apenas judeus, nenhum gentio no céu? Cornélio, o gentio batizado em Atos 10, não vai entrar no céu. Outros gentios fiéis ao Senhor ao longo do Novo Testamento e depois não tem lugar no céu. Eu não conheço ninguém que acredita nisso. Mas eu conheço pessoas que querem pegar um número, literalmente, e deixar de lado a descrição. Mas eu conheço pessoas que querem pegar um número, literalmente, e deixar de lado a descrição. E deixar de lado a descrição. E deixar de lado a descrição. Mas fica pior quando chegamos ao capítulo 14. Se vamos pegar literalmente esta descrição, olha o que mais tem aqui. Ele fala de 144 mil no versículo 3, e no versículo 4 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. 144 mil
homens virgens israelitas. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que no céu vai ter somente judeus, homens que nunca se casaram, nunca tiveram relações sexuais? Nenhum homem casado, nem o apóstolo Pedro vai entrar no céu. Ele era um homem casado. Eu não conheço ninguém que trata literalmente de todos os aspectos desta descrição. E se nós não vamos tratar literalmente a questão de ser judeus, ou homens, ou virgens, temos direito de tratar literalmente o número 144 mil? Não é uma palavra que deve ser traduzida ou interpretada literalmente. É uma palavra, uma descrição que representa uma ideia, o povo de Deus. Não somente judeus, não somente homens e não somente virgens. No céu vai ter judeus e gentios, homens solteiros, virgens e homens casados aqui nesta vida. Homens e mulheres, entre os remidos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Pareceu bom argumento do Sr. Dennis? Legal, bem louco, empolgante. Bom, então vamos alistar aqui 2 erros que o Sr. Dennis cometeu a respeito disso. Veja o que ele disse aqui. Não teríamos que pegar os outros aspectos da descrição destas pessoas? Ele disse que são de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil judeus. Se fosse literal, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Qual foi o erro grotesco que o Sr. Dennis cometeu aqui? E quando eu digo grotesco, eu falo assim para não ter que dizer a palavra malicioso. Eu gosto da palavra grotesco. Bem, vamos ver agora então as características que o Sr. Dennis mencionou aos 144 mil. O Sr. Dennis mencionou que eles são selados de toda a tribo dos filhos de Israel. E isso é simbólico, eu concordo. Romanos 2,29 nos diz, mas judeu é aquele que é no íntimo. Então o judeu não é literal, ele é simbólico aqui em Apocalipse. Ele representa aquele que aceitou a Jesus Cristo. E o segundo motivo são que eles são virgens ou castos, né? Também em sentido simbólico, ou seja, virgem em sentido espiritual, puros. A palavra virgem significa puro. O Sr. Dennis, no entanto, se esqueceu de mencionar que a descrição dos 144 mil é parcialmente figurativa. Repetindo, parcialmente figurativa. E o Sr. Dennis simplesmente não mencionou isso. Mas eu conheço pessoas que querem pegar um número, literalmente, e deixar de lado a descrição. Veja o que diz Apocalipse 5, 9 e 10. Diz assim, e cantam um novo cântico. Aqui se refere aos 144 mil, porque são eles que cantam um novo cântico lá em Apocalipse capítulo 14. Pois o livro de Apocalipse possui uma união de literal e figurativo. Isto é, ambos os sentidos aparecem no mesmo contexto de Apocalipse muitas vezes. Seguindo, dizendo, digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste pessoas para Deus, dentre toda a tribo e língua e povo e nação, e fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. Então nós vamos ver aqui algumas características dos 144 mil, e são assim. Mas eu conheço pessoas que querem pegar um número, literalmente, e deixar de lado a descrição. 1. Cantam um novo cântico, literal. 2. São reis e sacerdotes, literal. 3. São de toda a tribo, língua, povo e nação, literal. 4. Reinarão sobre a terra, literal. 5. Estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá, literal. 6. Foram comprados dentre a humanidade, literal. 7. Não se achou falsidade na sua boca nem mácula, literal.
Bem, se a questão dos números devesse ser resolvida por números, então nós temos um placar final aqui de 7 contra 2. 7 descrições literais e apenas 2 descrições simbólicas. Eu não sei se no seu país de origem, Sr. Denis, existe nome para isso, mas aqui no Brasil a gente chama isso de goleada. Agora surge outra pergunta, sendo que 2 dos atributos dos 144 mil são figurativos, significa isso, conforme o Sr. Dennis Allen tentou defender, que tal número também seja figurativo? Eu vou fazer um raciocínio aqui e vou supor que você concordará comigo nas premissas. Vamos lá. Quantos apóstolos tinha Jesus? 12. 12 apóstolos no Novo Testamento. Vamos nomeá-los. 1. Simão Pedro. 2. André. 3. Tiago. 4. João. 5. Felipe. 6. Bartolomeu. 7. Tomé. 8. Mateus. 9. O outro Tiago. 10. Tadeu. 11. Simão. 12. Judas. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Denis uma questão. Esse número é simbólico ou literal, Sr. Denis? 12. É literal, né? O número 12 não era meramente uma questão de opção. Esse número tinha que ser 12. E como é que nós sabemos disso? Porque quando Judas saiu do grupo dos 12, nós podemos dizer que uma vaga ficou aberta, por assim dizer. Então, em Atos 1, 23 ao 26, diz assim: propuseram assim 2, José e Matias, para tomar o lugar deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Lançaram assim sorte sobre eles, e a sorte caiu em Matias, e ele foi contado com os 12 apóstolos. Então aqui nós vemos que o número 12 era um número obrigatoriamente exato para os apóstolos, ou seja, os 12 apóstolos. Ninguém mais foi chamado de apóstolo a não ser os 12 apóstolos. Mas aí você se pergunta, mas o apóstolo Paulo não era chamado de apóstolo Paulo? Veja o que diz Romanos 11:13, que explica isso. Paulo diz assim: sou na realidade apóstolo para as nações. Então o apóstolo Paulo não era um dos 12 apóstolos, mas ele era um discípulo especial, escolhido pessoalmente por Jesus. Mesmo assim, Paulo não era um dos 12. Ele não era um apóstolo no pleno sentido da palavra, ou seja, dos 12. Então, esse apóstolo para as nações não era do grupo dos 12, deixando claro isso. Assim sendo, não havia outros apóstolos além do grupo dos 12. Em todo o Novo Testamento, tal grupo é sempre apresentado como os 12 apóstolos. Por quê? Porque eram, literalmente, 12 apóstolos. Certo? E se nós não vamos tratar literalmente a questão de ser judeus, ou homens, ou virgens, temos direito de tratar literalmente o número? Temos direito de tratar literalmente o número? Agora leia comigo Apocalipse, capítulo 21, do 12 ao 14, que diz assim: tinha uma grande e alta muralha, e tinha 12 portões simbólicos, e junto aos portões 12 anjos simbólicos. E havia nomes inscritos, os quais são os das 12 tribos dos filhos de Israel, simbólico. Ao leste havia 3 portões simbólicos, e ao norte havia 3 portões simbólicos. E ao sul havia 3 portões simbólicos, e ao oeste havia 3 portões simbólicos. 14. A muralha da cidade tinha também 12 pedras de alicerce, isso é simbólico. E sobre elas, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, literal. Então veja só, no texto mencionado nós temos uma descrição simbólica repleta de simbolismos, mas por fim nós temos uma declaração literal numérica, os 12 apóstolos do Cordeiro. A pergunta que deve ser feita agora é: quantos apóstolos Jesus tinha? 12 apóstolos no Novo Testamento. 12. Quantos apóstolos esse texto de Apocalipse diz que Jesus tem? 12 apóstolos no Novo Testamento. 12. Esse número aqui não representa a plenitude ou qualquer outra coisa. Antes, ele é um número literal. Como é que nós sabemos disso? Por 2 motivos. 1. Porque Jesus, de fato, somente tinha 12 apóstolos. 12 apóstolos no Novo Testamento. E 2. Porque, conforme prova a entrada de Matias no grupo, tal grupo tinha que ser 12. 12 apóstolos no Novo Testamento. Portanto, aqui, os 12 apóstolos têm um lugar especial na Nova Jerusalém Celestial, que é descrita na Bíblia de modo simbólico. E se nós não vamos tratar literalmente
A questão de ser judeus, ou homens, ou virgens, temos direito de tratar literalmente o número? Então esse texto prova que é absolutamente possível que um número literal de pessoas possua características simbólicas e seja descrito em meio a simbolismos também. Temos direito de tratar literalmente o número? E é exatamente isso que acontece com 144.000. Então aqui, meu caro Dennis G. Allen, o seu argumento está terminantemente derrubado pela hermenêutica bíblica, pois é absolutamente possível que um número literal de pessoas tenha características e descrições simbólicas no livro de Apocalipse, pelo menos. Bem, visto que o Sr. Dennis não apresentou nenhum argumento sólido para que se entenda que os 144.000 são figurativos, e sendo que vivemos em um mundo democrático, agora é a nossa vez de mostrar alguns pontos e alguns motivos que nos dão a certeza do porquê que tal número é literal. Então vamos fazer um estudo dos números da Bíblia. 144.000, por que então é literal e não simbólico? Nós vamos dar uma lista de motivos e depois você vai tomar suas próprias conclusões sobre esse assunto. Então, motivo 1. Porque os números simbólicos de Apocalipse sempre são números baixos. Não existe nenhum número simbólico na casa dos 6 dígitos em Apocalipse. Resumidamente, os números simbólicos de Apocalipse são 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 24, com suas respectivas extensões para 12.000, 24.000, 10.000, 7.000 e assim por diante. Agora veja este número. 144.000. Esse número foge do padrão dos números simbólicos de Apocalipse, isto é, um forte indicativo de que tal número não é figurativo. Segundo ponto, a apresentação do número simbólico específico com função adjetiva em vez de numérica. Quando eu falo número simbólico específico, eu me refiro a números como 12, 12.000, 10, 10.000, em contraste a declarações como, por exemplo, milhares. Então, todas as vezes que um número simbólico específico aparece no livro de Apocalipse, ele aparece sem a palavra número antes dele. Repetindo, aparece sem a palavra número antes dele, menos uma que nós veremos a seguir. Então, Apocalipse 7:1 diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Perceba que aqui o número simbólico específico 4 tem função adjetiva em vez de função numeral, pois a Terra é de aspecto esférico, não quadrado. Assim sendo, os 4 cantos da Terra têm uma função adjetiva. Eles significam por toda a Terra. Agora, contraste isso com a menção dos 144.000 lá em Apocalipse 7:4, que diz assim: E ouvi o número dos selados. 144.000, selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Nenhuma das vezes em que um número simbólico específico aparece no livro de Apocalipse, tal número é descrito como sendo um número, com a exceção da que nós veremos no ponto a seguir. Então aqui nós temos um grande indicativo de que o número de Apocalipse é literal, isto é, a palavra número o descreve como sendo um número, aparecendo logo antes dos 144.000, o identificando não como um adjetivo, mas como um número. Diferente do que acontece com todos os números simbólicos específicos, menos esse aqui agora que nós veremos. A única vez que o apóstolo João usa a palavra número antes de um número simbólico específico, o apóstolo João explica abertamente que tal número é um enigma, ou seja, um número simbólico. Agora veja o que diz Apocalipse 13, 17 e 18, que diz assim: O nome da fera, ou o número do seu nome. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, pois é número de homem, e o seu número é 666. Em complemento a essa ideia, veja Apocalipse 15, 2 agora, que diz assim: Da fera e da sua imagem e do número do seu nome. Viu só? O apóstolo João usa uma fraseologia bem similar à fraseologia dos 144.000 para falar da fera, usando a palavra número antes de um número simbólico específico. Mas é interessante notar que o próprio João declara abertamente que o número da fera é um enigma a ser desvendado, isto é, um número simbólico. E ele não faz isso quanto aos 144.000, exatamente o oposto do que ele fez com um número simbólico específico. Então aqui nós temos outra razão, em complemento ao anterior, para pensarmos que os 144.000 são de fato um número literal.
o apóstolo João diz abertamente que o número simbólico específico chamado de número, quanto à fera, é simbólico, mas ele não faz isso quanto aos 144 mil. Quarto ponto, a unicidade do número 144 mil. Os números simbólicos específicos são repetidos com função adjetiva sempre a mais de uma entidade diferente. Repetindo, os números simbólicos específicos são repetidos com função adjetiva sempre a mais de uma entidade diferente. Veja só, o número 2, em Apocalipse 11, 13 e 4, é 2 testemunhas, 2 oliveiras e 2 candeeiros. Número 3, 3 expressões impuras, 3 anjos. Número 4, 4 criaturas, 4 anjos, 4 cantos da terra. Número 7, 7 congregações, 7 espíritos. Número 10, 10 dias, 10 chifres, 10 diademas. Número 12, 12 portões, 12 anjos, 12 tribos. Número 24, 24 tronos, 24 anciãos. Agora, é interessante notar que, em contraste com os números simbólicos específicos recém-mencionados, o número 144 mil nunca, em hipótese alguma, é aplicado a qualquer outra entidade, senão aqueles que reinarão com Cristo nos céus. E este é um robusto indicativo de que o 144 mil é um número literal. Uma aula rápida de matemática. Quinto ponto, o contraste entre o número 144 mil e a grande multidão. Apocalipse 7,4 diz assim: E ouvi o número dos selados, 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Veja que João relatou um número contável relativo aos 144 mil selados. No entanto, veja o grandioso contraste entre este número contável e o modo como João apresenta a grande multidão. Veja agora um pouco mais abaixo, no mesmo capítulo, versículos 9 e 10. Depois de relatar os 144 mil, João contrastou uma grande multidão. Ele diz assim, Depois dessas coisas, eu vi e eis uma grande multidão, que nem um homem podia contar. Que nem um homem podia contar. E gritaram com voz alta, dizendo: Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Note que o apóstolo João deu um número específico aos selados, mas ele não deu um número específico à grande multidão, nem um número simbólico. Duas entidades apresentadas como distintas no capítulo de Apocalipse. Agora acompanhe comigo esse raciocínio lógico. Premissa 1. João contrastou dois grupos de naturezas distintas, grande multidão, 144 mil. Premissa 2. João deu um número específico aos 144 mil. Premissa 3. João não deu um número específico nem um número simbólico à grande multidão. Premissa 4. João declara que a grande multidão não pode ser contada. Premissa 5. Se a grande multidão é dita como não podendo ser contada e é contrastada com os 144 mil, segue-se logicamente que os 144 mil podem ser contados. Premissa 6. Se os 144 mil podem ser contados, então o número é literal. Conclusão: os 144 mil compõem um número literal. Este é um indicativo poderosíssimo para se concluir que os 144 mil compõem um número literal. Aí você pensa, acabou. Ufa. Não, tem mais um, quer ver? 6. A declaração explícita de um número exato para os selados. É que eles querem usar literalmente a linguagem simbólica do Apocalipse. Veja o que diz Apocalipse 6:11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo. Eles querem usar literalmente a linguagem simbólica do Apocalipse. Até que se completasse o número de seus conservos. Não é uma palavra que deve ser traduzida ou interpretada literalmente. Até que se completasse o número de seus conservos. E ouvi o número dos selados, 144 mil.
não é uma palavra que deve ser traduzida ou interpretada literalmente. Até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos como também eles o foram. Em complemento a isso, veja o que diz Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude significa exatidão, completo. E essa é, sem dúvidas, uma fortíssima razão para pensarmos e termos certeza de que os 144.000 são, de fato, um número literal. Aqui nós apresentamos 6 motivos que podem nos dar certeza de que esse número é, de fato, literal. Cada um dos motivos apresentados, caso fossem expostos de modo isolado, talvez teriam pouca força. Mas perceba que não há apenas um motivo, há 6 motivos. E também não há apenas 6 motivos, mas 6 motivos agregados. Isto é, à medida que os motivos aumentam, as chances aumentam exponencialmente. Assim nós temos certeza lógica de que os 144.000 são, de fato, um número literal. Mas quando se trata de questões de doutrina, as testemunhas de Jeová distorcem e muito a palavra de Deus. Mas vamos deixar o nosso amigo Denis falar de novo. Sobre esta questão de desejar um lugar na vida eterna, no céu. Vamos agora para o livro de Hebreus. O livro de Hebreus já resolve essa questão. E quando alguém chega na sua casa dizendo que você deve desejar a participação de um paraíso terrestre, fale para esta pessoa, não, obrigado. Fale para esta pessoa, não, obrigado. Eu não quero ficar aqui na terra para sempre, eu quero fazer o que Deus mandou. Deus mandou que você se esforce para participar da vida eterna no céu. Antes de o Sr. Denis começar o seu raciocínio, que é fruto de sua própria desinformação, nós temos que analisar para quem foi dirigida a carta aos Hebreus. Leia comigo Hebreus 3:1, que diz assim: Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, ou seja, os 144.000, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. Então, caro Denis, qualquer texto que o senhor ler no livro de Hebreus está dirigido única e exclusivamente para os 144.000 que tem chamada celestial. Então, abrir o livro de Hebreus para tentar provar que os cristãos, todos eles vão para o céu, é uma tentativa inútil para tentar provar que não haverá um paraíso na terra para humanos fiéis, pois o livro de Hebreus é dirigido para os 144.000 que têm vocação celestial. Aqui surge uma questão interessante. O que os 144.000 farão nos céus? Veja o que diz Apocalipse 5:10. E fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. Aqui então nós vemos que os 144.000 farão no céu. Eles serão reis e sacerdotes e vão reinar sobre a terra. Agora imagine a situação. Suponhamos que o Sr. Denis estivesse certo e que todos os cristãos, por fim, entrassem nos céus e fossem parte do simbólico 144.000, conforme ele falou. Se assim fosse, todos os cristãos seriam co-sacerdotes. Agora pense. O sacerdote é aquele que presta serviço sagrado em favor de um terceiro. Mas aqui nesse mundo hipotético do Sr. Denis, não existem terceiros. Então todos os cristãos nesse mundo hipotético seriam sacerdotes de ninguém. Vamos ampliar ainda mais esse conceito. Todos os cristãos também seriam reis e sacerdotes. Reis. Agora, o que faz um rei? Um rei governa em prol de terceiros.
Mas se todos os cristãos serão reis, não há terceiros. Ampliando ainda mais, visto que os 144.000, se fossem simbólicos, reinarão sobre a terra, conclui-se logicamente que deve haver alguém na terra para ser governado pelos 144.000 e por Cristo. No entanto, nesse mundo hipotético do Sr. Denis, eles reinarão sobre uma terra onde não tem ninguém. Para você ter uma noção do absurdo lógico que isso implica, imagine que um chefe se aproxime da sua secretária e lhe pergunte: alguém me ligou? E ela diz: sim, não há um número específico de pessoas que ligaram, mas essas pessoas disseram para o senhor ir não sei aonde, não sei quando, fazer não sei o que e não sei porquê. O que é que o chefe pensaria de uma secretária dessas? Aquilo que você acredita que o chefe pensaria a respeito dessa secretária é o que nós acreditamos que Jesus pensa de você quando você acredita que um número não definido de pessoas será sacerdote para ninguém, rei sobre ninguém, sobre um reino onde não mora ninguém e por toda a eternidade. O número de sacerdotes de rei sempre é menor do que o número daqueles que se beneficiam de tal arranjo. Por exemplo, no antigo Israel, somente os levitas prestavam serviço sacerdotal e somente os da tribo de Judá eram reis. Então, ser rei e sacerdote não é para todo mundo, pois se fosse para todo mundo, o papel do rei e o papel do sacerdote perde seu significado. O rei e o sacerdote, esse cargo de rei e sacerdote, não é igual ao coração de mãe, que sempre cabe mais. Num reino, cada funcionário possui um propósito específico. Assim também, os 144.000 tem que ser um número literal, porque cada um dos membros dessa classe tem uma função designada. Quando alguém fala para você desejar entrar no descanso de um paraíso terrestre, fale para esta pessoa: não, senhor, não é isso que eu quero. Saiba, caro Denis, que esse conselho que o senhor está dando já foi dado por uma pessoa há muito tempo atrás. Infelizmente, Eva escolheu agir como quem diz: não, muito obrigado para o paraíso terrestre que Deus havia dado a Adão e Eva. Jeová Deus plantou um jardim lindo, um paraíso, e deu esperança de vida eterna aos humanos, o Éden. Mas o diabo disse que Eva deveria rejeitar a participação no paraíso terrestre, assim como o Senhor está aconselhando as pessoas a fazer. Bem, aqui acaba a nossa refutação ao argumento de Denis de Ellam. Agora surge outra questão da qual nós vamos falar um pouquinho. Existe de fato a esperança de um paraíso numa terra restaurada, assim como era o propósito original de Deus? Antes de respondermos a essa questão, nós precisamos responder a outra questão: o que é preciso fazer para ir para o céu? Vamos ler João 3,5, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós temos uma condição imposta por Jesus para entrar no reino de Deus. Ou seja, para entrar no reino de Deus, uma pessoa deve nascer de água e do Espírito. Mas o que significa isso? Vejamos Atos 1,5, que diz assim: porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Atos 2, do 2 ao 4, diz assim: de repente, do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E todos ficaram cheios de Espírito Santo. Então aqui nós temos a primeira ocasião em que houve o batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, do 2 ao 4. Eu não sei se você percebeu, agora raciocine comigo. Se essa foi a primeira ocasião em que houve o batismo do Espírito Santo, então aqueles que morreram antes desse evento não puderam ser batizados com o Espírito Santo. Agora tente pensar em alguém que morreu um pouco antes dessa situação, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Pensou? Bom, eu pensei em João Batista, que havia morrido um pouco antes disso. Premissa 1. O requisito para ir para o céu é ser batizado de água e Espírito. Premissa 2. João Batista não foi batizado pelo Espírito. Logo, João Batista não entrou nos céus. Será que esse é um raciocínio errado? Vamos ver o que diz Mateus 11:11, que diz assim: em verdade, vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele.
O que esse texto está querendo dizer? Vamos analisá-lo por partes. Jesus disse que dentre todos os humanos que haviam existido naquela época ou até aquela época, João Batista era o maior em sentido espiritual deles. Então imagine que todos os humanos que existiram antes de João Batista eram menores do que João Batista. Abraão, Moisés, Davi, Noé e etc. Dentre todos os humanos que haviam nascido antes de João Batista era o maior. Agora veja a segunda parte. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, do que João Batista. Bem, agora imagine o reino dos céus. O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os 12 apóstolos, os demais anjos. Suponhamos que Matias seja considerado o menor no reino dos céus. Se esse for o caso, Matias é, ainda assim, maior do que João Batista. Assim, João Batista não está nos céus. Por quê? Porque o menor nos céus é maior do que ele. Logo, ele não pode estar nos céus. E agora eu pergunto para o senhor Dennis Allen. Se João Batista, o maior da sua época, não está nos céus, onde então está João Batista, senhor Dennis Allen? Você pode chorar se você quiser. Você pode bater pé, você pode fazer cena e birra. Mas João Batista não está nos céus, nem estará lá. Por enquanto, vamos deixar essa questão em aberto sobre onde ele está. Vamos agora analisar outro aspecto dessa mesma questão. Onde está o penitente que morreu ao lado de Jesus? Segundo o que diz Lucas 23, 42 e 43, então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui você se pergunta, onde é esse paraíso? Bem, nós ainda não podemos dizer onde é esse paraíso, com certeza. Mas nós, com a mais absoluta certeza que se possa ter, nós podemos afirmar que ele não se refere aos céus. Por que temos tanta certeza? Por uma razão óbvia. Volte ao texto de João 3,5 que diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora eu faço uma pergunta óbvia. O penitente que morreu ao lado de Jesus nasceu de água e Espírito? Não. Ele simplesmente teve uma demonstração de fé momentos antes da sua morte. Nada além disso. Ele nem era discípulo de Cristo. Premissa 1. Somente quem nasce de água e Espírito entra no reino dos céus. Premissa 2. O penitente ao lado de Cristo não nasceu de água e Espírito. Logo, o penitente ao lado de Cristo não pode entrar nos céus. Agora temos outro raciocínio para esse mesmo ponto, que diz assim: Jesus somente ascendeu aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. Então a palavra hoje aqui não se refere ao mesmo dia literal, porque do contrário o penitente teria entrado nos céus antes de Jesus. E isso é um absurdo, quer ver? Imagina lá o penitente nos céus esperando Jesus por mais de 40 dias, aí quando Jesus chega nos céus, ele diz: ô Senhor, 40 dias atrasado? O Senhor tinha dito hoje. Então veja que absurdo, não é o mesmo dia literal, a gente pode ter certeza disso também. A palavra usada aqui para paraíso é a palavra paradeisos, que significa, segundo o dicionário de Strong, local de origem oriental, um parque que é especificamente um Éden, um lugar de futura alegria, um paraíso. Então agora surge a grande questão que nós fazemos ao Sr. Dennis. Se tal paraíso não é nos céus, onde é então o paraíso do Éden que Deus dará ao penitente arrependido? Já sei, é em Marte. Não é em Marte. Vai ver que é em Plutão, de repente, porque Plutão agora não faz parte mais do nosso sistema solar. Pode ser que Deus esteja preservando Plutão para fazer um novo paraíso, né? Sarcasm. Ou de repente é a Pandora, a terra do Avatar. Premissa 1. O paraíso pode ser na terra, como o Jardim do Éden, ou no céu.
Premissa 2. O paraíso de Lucas 23:43 não é no céu. Logo, isso será um assunto para o próximo vídeo.